família, né? Não pode abrir mão. E eu acho que isso depois, né, com o tempo, você vai vendo que realmente né? Porque a gente nunca sabe quando vai ser o último, quando vai ser a última data que você vai passar com as pessoas. Tem que aproveitar todas, né? Por isso essas datas são muito importantes. Ainda que você tenha que ir e o seu marido vá no outro lugar, né? O importante é passar com a família, com certeza, ou dividir, né? Sim. É difícil isso, acho que os psicólogos têm um trabalhão aí com essa questão, né? Então, passa o almoço com a família do marido, o jantar com a família da esposa, né? O sábado com um, o domingo com o outro. Tem que dividir. Minha opinião é que não pode passar. Essas datas não podem passar em branco sem comemoração. E não precisa de presente, não, né? A gente sabe que isso tudo é muito mais do que o presente. Ali um beijo, um abraço, a reconciliação, como eu falei aqui. Você percebe que as pessoas que já têm filhos, têm uma família, as pessoas dependem dela, as pessoas se recuperam mais rápido, ainda que com toda a dor e sofrendo tanto, parece que a vida anda. Sim, sim. Nós temos estudos até a respeito disso. Quando a pessoa tem uma vida estruturada, que ela tem marido, filhos, e aí ela perde ou o pai ou a mãe, é mais fácil dela elaborar porque a vida dela tem mais atividades, ela tem outros prazeres que não só aquele dos pais, né? Ela trabalha, ela produz, então ela tem muita coisa para ocupar a mente. Uma das dicas que a gente dá para os depressivos nessa época é que não fiquem alimentando essas lembranças, né? Procure lembrar de coisas boas, não de tristezas, né? Para que o quadro não se agrave. Porque dá para controlar isso que a gente pensa, sim, né? Sim, a gente tem que desviar o pensamento quando ele vem de uma forma negativa e tentar induzir uma forma positiva aí. É importante que a pessoa lembre com carinho, mas sem dor. Não tem que sofrer, tem que lembrar de uma maneira positiva. Um exercício diário. Um exercício diário. É como um músculo. A gente vai trabalhando o músculo, quando precisa dele, ele responde bem. O cérebro é a mesma coisa. Você domina, o cérebro funciona como uma programação. Se você programa de uma forma correta, ele responde de uma forma correta. Agora, se você acorda e fala, ai, domingo vai ser um dia péssimo, eu vou acordar, vou ficar triste o dia inteiro. Vai, você programou isso. Então, tente mudar esse pensamento que a coisa flui. Tá. Você falou assim, o depressivo precisa ficar atento com esses pensamentos, né? Então, não induzir esse tipo de pensamento. O depressivo é o depressivo sempre? É uma doença que só tem controle e não tem cura? Como é que isso é visto pela psicologia? Tem cura, tem cura. Quando existe um quadro depressivo, é um quadro de uma tristeza profunda, muito séria, muito severa. Existem níveis, né? O nível, né, que é onde a pessoa ainda consegue trabalhar, consegue lidar. A depressão moderada, onde ela já tem sintomas associados, e a depressão severa, onde ela fica incapacitada, ela não consegue sair da cama, ela mal consegue comer. Então, é um quadro grave que a medicação tem que ser mais severa, né? Mas todos esses quadros são reversíveis e a gente pede que a família não ache que é uma coisa sem importância. Ah, isso vai passar, não precisa de tratamento, não dá importância devida àquilo, né? Precisa tratar sim, precisa da terapia. Existe um trauma que leva à depressão. Então, nesse trauma, os nossos neurotransmissores deixam de produzir a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Então, o remédio vem e repõe esses neurotransmissores. E a pessoa tem uma qualidade de vida um pouco melhor e ela vai para a terapia e elabora esse trauma. Aí a gente consegue tirar o remédio e o próprio sistema nervoso continua produzindo esses neurotransmissores, vida normal. Tá. Vamos atender nossa telespectadora Ana, tá na linha para falar conosco ao vivo. Fala de Ribeirão Preto, interior aqui de São Paulo. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Fica à vontade. Doutora, eu tenho um neto. Hoje ele está com 19 anos. Tá. Mas eu cuidei dele desde o nenezinho. Ele foi o meu segundo neto que eu cuidei. E ele sempre teve, assim, gestos, sabe? Que nem, assim, como que eu vou te explicar? Lavar a mão. Ele lavava tanta mão que virava, assim, uma casquinha de ferida em cima das mãos dele. E aí a gente foi falando, e eu falando pra mãe, olha, será que não pode se levar num psicólogo, ou, sei lá, alguma coisa que eu fico muito vendo televisão e tenho essas explicações pela televisão. E isso foi passando. Com o tempo, esse parou. Aí ele começou a puxar a calça. Aí ele puxava a calça aqui pra cima. Aí ele olha pra trás pra ver se a calça tá no lugar. Aí ele fala pra gente, tá certo aqui, vó? Tá certo.
certo, Bruno, não tem nada. Não tem nada, Bruno. E isso foi indo, né? Foi passando tempo. Ultimamente ele fazia gesto com o rosto. Virava o rosto para lá, virava o rosto para cá, muito inteligente. Hoje, ele com 19 anos, está no 2º ano de faculdade. E só que agora, aí com 16 anos eu consegui levar ele numa psiquiatra. Aí a psiquiatra, ele queria me matar, né? Mas passou pela psiquiatra. A psiquiatra falou assim, que ele não conversou com ele e tudo, mas falou que ele não tinha caso psiquiátrico, mas que poderia procurar uma psicóloga. Só que ele não foi de jeito nenhum, aí não conseguiu mais nada. Hoje, sabe qual que é o vício dele? Ele tá assim, ele tá sentado num sofá, ele tem que se erguer e puxar a calça para frente. Sabe, é até um gesto feio, né? Porque não é em pé, ele tá em pé. Aí ele pega na frente da calça e puxa, porque parece que essa calça está incomodando ele. Aí, agora, pior agora que tá assim, ele tá dirigindo, ele tem o carro dele, tá dirigindo. A hora que ele entra no carro, ele tem, mesmo que tá dirigindo, tá tudo bem, tá com a namoradinha do lado, e ele se puxa tanto pra frente e põe o pé embaixo do carro, assim, pra se esticar, pra puxar a calça, que o tapete vai pra baixo, lá embaixo. Quando ele sai do carro, que a outra pessoa entra, o pai dele já... que é o mais que acontece isso, Bruno, cadê o tapete do carro, Bruno? Tá socado lá em cima, por causa desse problema. Aí eu não ia falar o nome, falei. E pronto. Tá bom. É esse o problema. Ele tem que procurar alguma ajuda. Tá certo, Ana. Obrigada, viu? A doutora vai explicar aí tudo pra você. Doutora, ele tem algumas manias, né? Ele pega sempre alguma coisa em determinada época e é um quadro de toque, né? O toque, quando ele não é tratado, ele modifica. Ele deixa de fazer um toque para fazer outro. Então, assim, a gente orienta que ele realmente procure um psicólogo e se esse quadro se agravar, que nem ela disse que está mudando e tal, o que seria conveniente, já que ele não aceita ajuda, da família mostrando para ele que é um comportamento que as pessoas não aceitam, que pode gerar um bullying, né? Pode gerar um desconforto para ele, das pessoas estarem apontando, estarem comentando e ver se ele consegue extinguir isso. Se ele não conseguir, aí realmente ele precisa ir para terapia. A gente tem um quadro, uma linha de terapia comportamental onde a gente consegue extinguir o quadro de toque. Se for preciso, se for grave, a gente tem medicações para que esse toque também seja extinguido. Tá. Para quem está em casa, então, enquanto eu caminho para dar um recadinho, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, ele pode se manifestar de diversas maneiras. Queria que você desse alguns exemplos aqui enquanto eu chego até lá. Para quem está em casa, de repente, se identifica, né? Então, conferir porta de carro, se está fechada ou não. Sim. Ela deu um exemplo, a nossa telespectadora, de lavar as mãos e a mão ficava ferida, né? Sim, então, esse é um exagero que machuca as mãos. Queria que você falasse também se existe alguma diferença entre eles. Se é o da segurança, então, de conferir se está trancado, ou se é o da higiene, se tudo é o toque mesmo. Tá. O que acontece assim, os dois são transtorno obsessivo compulsivo, tanto o de segurança, de estar conferindo se a porta está trancada, de estar conferindo se o carro está trancado, quanto o de lavar as mãos, de tomar vários banhos. Então, se a pessoa está tendo um comportamento repetitivo, compulsivo, esses quadros vão se agravando conforme vai somando esses sintomas. Além de um sintoma, ela associa mais um, associa mais outro, e aí vai ficando incapacitada de conviver em sociedade, de trabalhar, aí é um quadro de toque grave. Então, antes que chegue nisso, a gente pede para a pessoa que realmente procure ajuda, que tudo no início é mais fácil de ser medicado e tratado. Tá certo. Eu vou dar um recadinho para você que está em casa. Vou voltar a conversar com a doutora Priscila. Doutora, a questão de tomar remédio, isso ainda... Existe ainda um preconceito, né? A nossa telespectadora fez o caminho mais difícil, achei. Levou primeiro no psiquiatra, né? E aí lá disse que não era o caso do psiquiatra ainda, que vai procurar fazer uma terapia com psicólogo. É muito difícil, eu acho que as pessoas têm muito preconceito, às vezes, nessa busca, né? E tem medo que o remédio vicie, por exemplo. Conta um pouquinho pra gente, nesses casos de alguns transtornos, é preciso tomar medicamento? Existe motivo para ter algum medo para fazer isso?
Sim, em alguns casos são necessários os medicamentos, mas assim, existe muito preconceito de achar que os medicamentos psiquiátricos viciam. Isso é um mito, não vicia, né? Apenas tem que ser com orientação médica, com a dosagem que o médico passou. E o diferencial desses remédios é que quando nós tiramos ele do paciente, a gente tem que tirar em doses gradativas, a gente não tira bruscamente, porque o organismo vai sentir falta, ele está adaptado àquela dosagem de neurotransmissores. Então a gente tem que tirar com certo cuidado e às vezes a pessoa quer tirar de uma vez, ela passa mal, então ela